A verdadeira forma de estudar e aprender a Bíblia corretamente sem precisar de teologias. Os 15 princípios de interpretação da Bíblia, para todos os cristãos não ser mais enganados pelos charlatães da teologias. À lei e ao testemunho. Se eles não falarem de acordo com esta palavra, é porque nenhuma verdade existe neles. Isaías, capítulo 8, versículo 20. A chave para entender corretamente qualquer passagem da Bíblia é encontrada em 2 Timóteo capítulo 2, verso 15, e Isaías capítulo 28, verso 10 e 13. Estude para apresentar-te aprovado a Deus, como obreiro que não tem de que se envergonhar, dividindo corretamente a palavra da verdade. Porque preceito precisa ser sobre preceito, preceito sobre preceito, linha sobre linha sobre linha, aqui um pouco, e lá um pouco. Porém, a palavra do Senhor foi para eles preceito sobre preceito, mandato sobre mandato, regra sobre regra, linha sobre linha, aqui um pouco e lá um pouco, para que eles possam ir, e cair para trás, e ser quebrados, e enlaçados e capturados. Naturalmente, todas as Bíblias moderna, incluindo a nova versão King James, mudam o versículo, então você perderá essa chave, ou por não estudar ou não dividir corretamente. Se vamos estudar a Bíblia para que possamos dividi-la corretamente, então devemos interpretar a Bíblia corretamente. Agora Pedro disse, nenhuma profecia da Escritura tem qualquer interpretação privada, segundo a Pedro capítulo 1, verso 20. Isso significa que se você vai obter a interpretação correta de qualquer passagem da Escritura, você não pode ir a nenhum homem ou igreja para obtê-la. Sabendo isto primeiramente, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Nas Escrituras, o intérprete das Escrituras é o próprio autor. Deus, especificamente Deus, o Espírito Santo, segundo a Pedro capítulo 1, verso 21. Porque a profecia não veio no tempo antigo por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram à medida que eram movidos pelo Espírito Santo. Há 3 avisos nas Escrituras que nenhum líder religioso, estudioso, professor, YouTubes ou igreja pode interpretar qualquer coisa na Bíblia. Aqui estão, Gênesis capítulo 41, verso 16. E José respondeu a Faraó, dizendo: Não está em mim, Deus dará a Faraó uma resposta de paz. Daniel capítulo 2, verso 28. Mas há um Deus no céu que revela segredos e faz saber ao rei Nabucodonosor o que é tudo estará nos últimos dias. Lucas capítulo 24, verso 45. Então abriu ele, falando de Jesus, o seu entendimento, para que entendessem as Escrituras. Deus é o único intérprete das Escrituras. E não, nenhum papa, cardeal, bispo, sacerdote, pastor, YouTubes, rabino ou erudito grego ou hebraico. A promessa de Jesus é: mas, quando ele, o Espírito da verdade, vier, ele vos guiará em toda a verdade. João capítulo 16, verso 13. No entanto, quando ele, o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque ele não falará de si mesmo, mas tudo o que ele ouvir, isso ele dirá, e vos anunciará as coisas vindouras. O que é essa verdade? É a palavra de Deus, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João capítulo 17, verso 17. Agora, como é que o Espírito Santo nos conduz e nos guia em toda a verdade? Paulo responde: as coisas que nós também falamos, não com palavras de ensino de sabedoria humana, mas com as ensinadas pelo Santo Espírito, comparando as coisas espirituais com as espirituais. 1 Coríntios capítulo 2, verso 13. As quais também falamos, ver segundo a Pedro capítulo 1, verso 21, não com palavras que a sabedoria do homem ensina, mas as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espiritual com as espirituais. Então, para entender o que Deus Espírito Santo disse em seu livro, você tem que comparar as palavras das Escrituras com as palavras das Escrituras, visto que essas palavras são espírito, e são vida, o espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita, as palavras que eu vos falo, elas são espírito, e elas são vida, disse Jesus em João capítulo 6, verso 63. O princípio orientador da reforma foi sola Escritura, as Escrituras sozinhas. A Bíblia somente a Bíblia disseram os reformadores.
Disse Latimer: a Bíblia é a única autoridade infalível em matéria de religião, e que nenhum homem deveria ser coagido a crer, mas sim ser ganho pela pregação. Latimer sustentava do púlpito que a Bíblia deveria ser lida na língua do povo. O autor da Escritura Sagrada, disse ele, é o próprio Deus, e esta Escritura participa do poder e da eternidade de seu autor. Disse Martim Lutero: não podemos atingir a compreensão das Escrituras, quer pelo estudo, quer pelo intelecto. Teu primeiro dever é começar pela oração. Roga ao Senhor que te conceda, por sua grande misericórdia, o verdadeiro entendimento de sua palavra. Não há nenhum intérprete da palavra de Deus senão o autor dessa palavra, como ele mesmo diz, e serão todos ensinados por Deus. Nada esperes de teus próprios trabalhos, de tua própria compreensão, confia somente em Deus, e na influência de seu Espírito. As Escrituras, dizia Zwinglio, vêm de Deus, não do homem, e mesmo aquele Deus que esclarece te dará a compreender que a palavra vem de Deus. A palavra de Deus não pode falhar, é clara, ensina por si mesma, desvenda-se a si própria, ilumina a alma com toda a salvação e graça, conforta-a em Deus, humilha-a de maneira que ela se perde a si mesma, e até se despoja e abraça a Deus. Crereis em Deus, que claramente fala em sua palavra, e além do que a palavra vos ensina não crereis nem a um nem a outro. A palavra de Deus é clara por si mesma, e se aparecer qualquer obscuridade em um lugar, o Espírito Santo, que nunca é contrário a si mesmo, em outros lugares explica a obscuridade de maneira mais clara, de modo que não poderá ficar dúvida a não ser para os que obstinadamente se conservem na ignorância. Obras de João Knox. Você não interpreta as Escrituras pelos ensinamentos ou tradições católicas, ou pelos ditames dos papas, cardeais ou bispos, pastores, etc., etc., etc. Vocês devem interpretarem as Escrituras pelas Escrituras. Agora, existem certas leis ou princípios que orientam o estudante das Escrituras na interpretação correta. Estes não são os fiates divinos de qualquer religiões ou escola, mas princípios práticos obtidos com o estudo do que dizem as Escrituras. Todo cristão deve estar familiarizado com eles. Eu vou mostrar com mais detalhes no próximo vídeo os 15 princípios ou leis fundamentais para a interpretação correta da Bíblia Sagrada.